Bem-vindos à febre mundial. Hoje o foco está nos Estados Unidos, a seleção que em 2026 joga em casa, ao lado do México e do Canadá, na organização do maior mundial de sempre. É um momento histórico para o futebol norte-americano. Nunca os Estados Unidos tiveram tanta exposição, tanta pressão e tanta oportunidade ao mesmo tempo. Esta será a 13ª presença da equipa numa fase final, um número que mostra como o futebol já não é, há muito, um desporto secundário por terras do tio Sam. Com uma geração jovem a jogar nos maiores clubes da Europa e o país inteiro de olhos postos neles, os Estados Unidos chegam a este Mundial com a ambição de finalmente surpreender o mundo dentro do relvado. Vamos conhecer a história, os craques e os sonhos desta seleção. Os Estados Unidos competem na CONCACAF, a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas. No Mundial de 2026, calham no Grupo D, onde encontram a Austrália, o Paraguai e a Turquia, um conjunto equilibrado e cheio de histórias por contar. De azul escuro e vermelho, com as estrelas e listras a inspirar o equipamento, a seleção é conhecida simplesmente como Team USA ou Smith. É uma equipa jovem, atlética, com jogadores espalhados por ligas como a inglesa, a alemã e a italiana, e que já não se contenta em ser apenas anfitriã. O objetivo declarado é ultrapassar a fase de grupos e, pela primeira vez em muitos anos, chegar longe numa fase a eliminar, com o apoio de um país inteiro a torcer nas bancadas. A história dos Estados Unidos nos mundiais não é tão recente como muita gente pensa. A seleção esteve presente logo na primeira edição, em 1930, e voltou a marcar presença em 1934 e 1950. Depois, seguiu-se um longo hiato de décadas sem qualificação, até regressar em 1990. Desde então, os Estados Unidos têm estado presentes em praticamente todas as edições, com exceção de 2018, falha que doeu profundamente uma geração de adeptos. Em 2026, alcançam a sua 13ª presença, naquele que é também o seu Mundial em casa. É uma trajetória de altos e baixos, mas com uma base cada vez mais sólida. Hoje, o futebol é um dos desportos que mais cresce nos Estados Unidos, com cada vez mais jovens a escolher a bola em detrimento de outros desportos tradicionais. O melhor resultado de sempre dos Estados Unidos remonta à primeira edição do Mundial, em 1930, no Uruguai, quando a seleção chegou às meias finais e terminou o torneio em terceiro lugar, um feito histórico que continua a ser o teto da seleção quase um século depois. Mais perto de nós, em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, os Estados Unidos protagonizaram a sua melhor campanha da era moderna, ao chegar aos quartos de final, onde foram eliminados pela Alemanha por 1-0, num jogo muito equilibrado. Fora isso, a seleção tem oscilado sobretudo entre a fase de grupos e os oitavos de final. Em 2026, jogando em casa, com apoio total das bancadas, a ambição é clara, voltar a sonhar com algo parecido com aquele terceiro lugar histórico de 1930. Há um resultado na história dos Estados Unidos que ainda hoje é lembrado como um dos maiores choques de sempre no futebol mundial. No Mundial de 1950, no Brasil, a seleção norte-americana, formada por amadores e jogadores part-time, defrontou a poderosíssima Inglaterra, uma das grandes favoritas ao título. O resultado? Vitória dos Estados Unidos por 1-0, com um gol de Joga Edgens. Foi um resultado tão improvável que alguns jornais ingleses, na altura, terão pensado que era um erro de transmissão, com o marcador a trocar 10-1 para 1-0. Ficou conhecido como Milagre da Relva e até hoje é apontado como prova de que, no futebol, qualquer surpresa é possível, mesmo contra os maiores gigantes do mundo. Desde o regresso aos Mundiais em 1990, os Estados Unidos construíram uma trajetória de evolução constante. Em 1994, no Mundial em casa, chegaram aos oitavos de final, perdendo com o Brasil, futuro campeão. Em 2010 e 2014, voltaram a alcançar os oitavos de final, com campanhas competitivas e momentos de grande exposição mediática, sobretudo em 2014, quando enfrentaram a Bélgica num jogo de loucos, com defesas espetaculares do guarda-redes Thiago. Mas 2018 ficou marcado pela dor. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos falharam a qualificação para um Mundial, um choque enorme para o país. Essa ferida serviu de motivação para reconstruir a seleção com uma geração jovem, que regressou em força em 2022 e que agora chega a 2026 muito mais madura e ambiciosa.
Ao nível de mundiais, os Estados Unidos ainda não conquistaram nenhum título e o trajeto até agora tem sido de construção lenta mas consistente. No entanto, a nível continental, a seleção tem uma história de sucesso. Já venceu várias vezes a Gold Cup, a principal competição da CONCACAF, e tem disputado regularmente as fases finais da Liga das Nações da CONCACAF, mostrando que é, sem dúvida, uma das forças dominantes da sua confederação. O grande objetivo, porém, continua a ser dar o salto de qualidade ao nível mundial, transformar o domínio regional em resultados de peso contra as grandes potências da Europa e da América do Sul. Em 2026, com o apoio de jogar em casa, esse salto pode finalmente acontecer. Vamos aos números. O melhor marcador de sempre dos Estados Unidos em fases finais de mundiais é Landon Donovan, com 5 golos, muitos deles em momentos decisivos, incluindo um gol lendário, marcado nos descontos, frente à Argélia em 2010, que valeu o apuramento para os oitavos de final. Curiosamente, o recorde de golos numa única edição pertence a Bert Patenaude, que em 1930 marcou 4 golos, sendo também o autor do que é considerado o primeiro hat-trick da história dos mundiais. São números que mostram que, apesar de ainda não ter conquistado grandes troféus, a seleção norte-americana já produziu momentos e jogadores capazes de marcar a história do futebol mundial. A geração atual dos Estados Unidos é considerada a mais talentosa de sempre. Christian Pulisic é o nome maior, um extremo rápido e decisivo, com experiência nos maiores clubes de Inglaterra e o principal responsável por desequilibrar jogos a favor da equipa. Weston McKennie traz versatilidade e chegada à área a partir do meio-campo, enquanto Tyler Adams é o motor defensivo, sempre a recuperar bolas e a proteger a defesa. No ataque, Folarin Balogun oferece referência e qualidade de finalização ao mais alto nível europeu. A isto soma-se ainda Giovanni Reina, jovem talentoso e imprevisível. É um conjunto jovem, fisicamente forte e com experiência crescente nas melhores ligas do mundo, exatamente o tipo de plantel que pode finalmente levar os Estados Unidos mais longe no Mundial. Ao contrário da grande maioria das seleções, os Estados Unidos não precisaram de disputar uma qualificação para 2026, como co-anfitriões, ao lado do México e do Canadá, garantiram automaticamente o lugar na fase final. Isso permitiu à equipa técnica concentrar-se inteiramente na preparação, com vários jogos de treino contra seleções de topo, para chegar ao torneio o mais afinada possível. É uma vantagem rara, mas também traz uma pressão acrescida, sem o desgaste de uma qualificação difícil, mas com a expectativa de um país inteiro que quer ver a sua seleção brilhar à frente de casa, num torneio que promete ser o maior espetáculo desportivo da história dos Estados Unidos. Então, o que esperar dos Estados Unidos em 2026? No grupo D, defrontam a Austrália, o Paraguai e a Turquia, um grupo competitivo, mas onde os norte-americanos partem com vantagem clara, jogam em casa, com o apoio de milhões de adeptos e têm uma das gerações mais talentosas da sua história. O objetivo mínimo é ultrapassar a fase de grupos sem sobressaltos. Mas o verdadeiro objetivo é maior, usar a vantagem de jogar em casa para finalmente igualar ou até superar aquele histórico terceiro lugar de 1930. Para uma geração inteira de jovens jogadores, esta pode ser a oportunidade de uma vida para colocar o futebol dos Estados Unidos definitivamente no mapa mundial. Há algo de especial neste momento para o futebol norte-americano. Nunca houve tanto investimento, tanta atenção mediática e tantos jovens talentos a despontar nas academias dos Estados Unidos como agora. A combinação entre essa nova geração e o facto de o país organizar o Mundial cria uma janela de oportunidade que pode não se repetir tão cedo. Se a equipa conseguir corresponder às expectativas, o impacto no crescimento do futebol nos Estados Unidos pode ser enorme, ajudando a consolidar de vez o desporto junto das novas gerações. Se falhar, a frustração também será grande, dada a pressão de jogar em casa. De uma forma ou de outra, 2026 vai ficar marcado na história do futebol norte-americano. Os Estados Unidos chegam a 2026 com a oportunidade perfeita, jogar em casa, perante o seu próprio público, num Mundial maior do que nunca, com 48 seleções. Tem uma das gerações mais talentosas da sua história, liderada por Christian Pulisic, e um objetivo claro: ultrapassar a fase de grupos e sonhar em grande na fase eliminar. Achas que os Estados Unidos vão conseguir aproveitar a vantagem de jogar em casa e fazer história em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários.
E subscreva Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!